Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao BittenCourtCast. Eu sou Alberto Damas, diretor de Estratégia e Transformação do Grupo Bittencourt. Bittencourt é uma consultoria com mais de 4 décadas de expertise no desenvolvimento de franquias, varejo e redes de negócio. Sejam muito bem-vindos, então. Hoje eu estou aqui com a Leda Barroso, diretora de expansão da Pintamundi. Pintamundi Tintas. Pintamundi Tintas, uma marca de mais de 30 anos de mercado. Mais de 30 anos de mercado. Começamos bem lá atrás. O nosso CEO, ele tem 10 lojas próprias. Isso faz parte do negócio, porque ele sente a dor da ponta, ele sente a dor do franqueado, ele faz parte do negócio. Não é apenas uma teoria de negócio, é uma prática de negócio e que ele já teve todos os erros, os acertos. Então, ele já tem o caminho certo para o negócio. Bem legal. Muito legal, Leda. Prazer enorme te conhecer. Tá? Eu queria começar pedindo para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, né? Até chegar à diretoria de expansão da marca. Com certeza. Bom, meu nome é Leda Barroso, eu tenho 52 anos de idade, tá? Sou palestrante motivacional, sou especialista em pessoas de alto nível, ou seja, especialista em equipe de altas performance. Já formatei franquias também, já atuei com formatação, mas hoje eu estou focada em expansão de franquias. Tenho a trajetória de 30 anos de área comercial, então a gente já passou um pouquinho em cada mercado, que é natural, mas o ramo de tintas, de certa forma, me apaixonou. O franchise, eu estou há 15 anos nele, é também apaixonante, porque é um pitch muito grande, é um network muito legal, é um aprendizado constante. Né? E eu costumo falar que sem conhecimento a gente não é nada. Então, eu cheguei na diretoria da Pintamundi através do conhecimento no mundo do franchise e através dos bons resultados, né, de venda e de expansão de outras marcas e outras franquias que eu já atuei também. Muito legal, Leda. E conta um pouco como é que foi o processo de franquias da Pintamundi. Sim. Como é que surgiu a estratégia? Né? Você falou, o CEO tem 10 lojas, sim, né? O CEO até comentava, né? Sim, sim. Bom, o CEO que coloca a própria pele no negócio. Exatamente. Aliviador do franqueado. Exatamente. Como é que surge a estratégia de expansão com franquias e como é que foi isso? Tá certo. Como que aconteceu? Ele já tinha as lojas, né? Ele iniciou com 5 lojas, depois ele veio crescendo, e na pandemia, que foi o grande boom da Pintamundi, quando chegou a pandemia, que foi aquela loucura que todos nós passamos, a Pintamundi não fechou nenhum dia. Então, a gente usa o bordão que é para você investir num negócio que nem na pandemia fecha. Primeiro, porque é produto essencial. E na pandemia, eu acredito muito que as pessoas quiseram pintar casa por causa de bactéria. O setor, né, em si, cresceu muito, né? Demais, construção civil. Demais. E era o que estava aberto. Então, acho que as pessoas, os empreendedores, os investidores falaram, olha, loja de tinta não fecha. Se loja de tinta não fecha, é um bom negócio. Por quê? Comércio, restaurantes, eventos, infelizmente, foram os mais afetados. Só que o nosso negócio, pelo contrário, ele triplicou as vendas. Então, logo pós-pandemia, veio a ideia de se tornar franqueadora, pela grande procura de pessoas para abrir uma Pintamundi. Então, o mercado pediu, foi mais demanda, não foi que falou assim, nós vamos abrir uma franqueadora e agora nós vamos vender loja de tinta. Não, o próprio mercado começou a querer ter uma Pintamundi. Aí veio a ideia da franquia, fez a formatação, fez a estratégia e cá estamos nós já com mais de 50 lojas, já estamos em 10 estados do Brasil e crescendo cada vez mais. Muito bom. Acho que uma expansão desse tamanho, né, em tão pouco tempo, mostra aí o vigor, né, do modelo de negócio. Eu costumo dizer o seguinte, tem 1000 mercados bons, ainda mais nós, todos nós aqui que já atuamos em vários mercados. Mas eu não tinha atinado para uma coisa. E quando eu vim para a Pintamundi, eu tive um grande aprendizado. Todo mundo pinta. A população de rua pinta seu carrinho. O milionário pinta a sua mansão. Então, qualquer classe social pinta. E a pinta, ela é necessidade. Ninguém sai de casa e fala assim, eu vou pintar a minha casa hoje, ou sai de casa, vamos passar numa loja e comprar uma tinta. Isso não existe. A pessoa vai até uma loja de tinta. Para quê? Por necessidade. Ou porque a casa está mofada, ou porque vai pintar o quarto do bebê. O que eu aprendi também, que eu sempre falo que a gente vive aprendendo. E o mix de produto é mais amplo do que a tinta também, né? Não é só tinta, é rolo, é trincha. É impermeabilizante, é verniz. Ligados à tinta, desde o papel que vai no chão,
Até o rolo de tinta tem. Hoje nós temos grandes marcas como os parceiros, nós temos grandes fábricas como os parceiros, nós temos parceria muito grande com pintores profissionais, nós atuamos com convenções para pintores profissionais, nós trazemos os influencer dos pintores para que faça esses eventos para eles. Uma pergunta, Leda, aproveitando, como é que você conecta isso na franquia? Vocês lideram esse processo de trabalho com profissionais? Sim, como é que é isso? sim. Conta um pouco. O que acontece? Se a gente for pensar de uma forma ampla, quando você vai pintar uma casa, você vai chamar um pintor. E ele que vai falar o que você vai comprar. E normalmente a gente vai seguir o caminho. A quantidade de material, a quantidade, a cor, o que você precisa. Porque a gente não sabe, eu pelo menos sou leiga. O que ele me pedir, eu vou comprar. E onde ele falar que eu devo comprar, eu vou comprar. Então, hoje, nós temos um setor de marketing muito pujante, de excelente qualidade, que é a Carol Saraiva. Ela é nossa diretora de marketing, ela tem um trabalho excelente. Então, assim, eu fiquei impressionada com o trabalho dela em tão pouco tempo com os eventos. Então, como a gente tem contato com as fábricas, todas as fábricas têm seus embaixadores, tem os seus influencers no mercado de tintas, nós entramos em contato, né, com esse pessoal e com o apoio das fábricas a gente consegue fazer esses eventos. A colaboração, a fábrica tem... E vocês são multimarca, não é isso? Você estava me falando no bastidor aqui. Sim. Explica um pouquinho as vantagens aí. Bom, vou falar agora, as vantagens de ser multimarca, que eu estava te contando nos bastidores, nem sei se eu posso falar, mas eu vou contar. Não, prometo não falar o nome das marcas. O que acontece? Quando você... Mas aqui você pode ficar à vontade? Você pode tudo, fala melhor o nome das marcas. Então, tá bom, ótimo. Hoje nós temos, como eu falei, multimarcas. Hoje nós trabalhamos com Sherwin Williams, Coral, Souvenir, que são as nossas principais marcas. Condor também. Então, esses parceiros e outros, Atlas, Tigre, etc., mas os principais são esses, nós temos uma parceria muito forte. Qual a vantagem de você ser um franqueado Pintamundi hoje? Por que eu não monto uma loja de tinta minha? Então, eu vou ali, já que é multimarcas, que todo mundo conhece, vou na distribuidora, compro as minhas latas de tinta e ponho. Só que para você montar uma loja de tinta 100% sua, você vai barrar na distribuidora. Você não passa dali. Por que você não passa dali? Porque para você ter um relacionamento com a fábrica, você precisa de ter um crédito. Você tem que ter um volume alto, né? Um volume altíssimo de compra que normalmente o empreendedor, inicialmente, ele não vai ter. Não tem como. O cara não vai comprar 1 milhão de estoque mesmo, porque é uma loucura inicialmente. A vantagem de você ter uma franquia de tinta multimarcas é que você sobe 4 degraus. Você mesmo, seu CNPJ sendo novo, você já está dentro da fábrica. Nós te colocamos dentro da fábrica. Você vai atuar com a mesma tabela, o mesmo acordo comercial do nosso CEO, que tem 30 anos. Isso representa dinheiro no bolso do franqueado, é margem na veia. Lucro, margem, dinheiro, uma margem muito maior, competitividade. E acesso aos benefícios Total. De uma grande conta, que você estava falando, eu tenho acesso ao marketing, eu tenho acesso ao influenciador. Exatamente. E o que acontece? A grande vantagem é que as fábricas fazem o seguinte, suponhamos, nós fizemos há 1 mês e meio atrás uma convenção para pintores, foi a Sherwin Williams, que foi o patrocinador dessa convenção. Sherwin Williams? Sherwin Williams é uma parênteses marca... à parte, aqui é uma marca sensacional. 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 É um fornecedor nosso, é um parceiro nosso fortíssimo, nos dá o maior apoio. E detalhe, nós temos uma condição absurda com ele que qualquer franqueado ama. Então, é um parceiro muito forte de muito tempo. Então, eles fizeram essa convenção, eles fizeram um cruzeiro para franqueados há 2 meses atrás. Então, esses apoios que temos da fábrica, qual que é o interessante? É que a outra marca também quer te dar um apoio. Porque quando uma dá um apoio, é natural do mercado, né? A outra também quer dar apoio, a outra também quer dar apoio. Então, o franqueado, com essa briga de multimarcas interna do lado de cá do balcão, ele se beneficia também. Ele se beneficia totalmente. Você pode fazer um café com pintores na sua loja. Quem que vai? Algum patrocinador vai fazer, por quê? O pintor acaba vendendo aquela marca com mais carinho. E também porque o pintor também, eu gosto muito de falar, ele é um empreendedor de sucesso, entendeu? Ele é um grande parceiro nosso e é uma população, uma turma muito especial para a gente, porque sem ele também a gente não estaria aí, não é verdade? Verdade. Imagino que uma empresa de um CEO que tem 10 lojas, que implementa um movimento de expansão forte, assim, imagino que tenham valores muito sólidos ali, né, para ele manter as lojas, as 10 lojas próprias, etc. Sim.
Como é que os valores influenciam as decisões de estratégia da companhia? Olha, eu acho que é aquilo, valores é tudo. Nós não definimos o franqueado só pelo financeiro, não. Ele tem que estar conectado com os valores da Pinta Mundi, que é transparência, 100% de transparência. Um grande motivo que o nosso franqueado já vai direto para a fábrica. Ele não compra nada da gente, ele compra da fábrica, com a transparência que a fábrica tem. Então, a transparência, a honestidade, a conectividade que precisa ter, e um mercado totalmente pujante, né? Que ele não para nunca, ele não tem sazonalidade. Ele todo dia vende, toda hora vende. O nosso franqueado é igual o nosso CEO na Sincatra e fala. Ele quer que o nosso franqueado seja na loja e fala, o que eu vou vender hoje? Porque ele tem de tudo, ele tem tudo de todo mundo. Ele não fica engessado a nada. E essas 10 lojas, eu acho muito interessante que ele está tanto em bairros de classe A, B e C, então ele consegue entender cada público final, como se comporta, qual que é a melhor diretriz para aquele público, qual que é o produto que aquele público mais consome, que assim também a gente ajuda o franqueado de qualquer região. Leda, transparência, honestidade, conectividade, né? Você falou, são os como é que faz isso chegar na ponta? Olha, é um trabalho. Na estratégia, a gente sabe disso, né? Vocês tomam decisões e falam. Nós estamos aqui. É isso. Para a Leda tá fácil, sim, né? Uma pessoa de alta performance. Claro. Como é que eu faço chegar lá na ponta no vendedor do franqueado? Olha, é um trabalho árduo, não é fácil, porque os franqueados, normalmente, tem outras empresas, às vezes, tem outros negócios, e inserir cultura não é uma tarefa fácil. Todos nós é uma tarefa para a disso. vida, né? Para a vida. Então, a gente trabalha com um suporte muito forte nesse sentido. Além do marketing, que faz um trabalho especial, nós temos o nosso diretor de operações, que a gente faz as convenções, a gente insere a cultura da Pinta Mundi, a gente vai até a loja, nós temos os nossos coordenadores de suporte, os nossos treinadores, que eles passam uma semana na loja, inserindo a cultura, mostrando os valores, mostrando exatamente como que a coisa acontece, e quando esse suporte acontece, o franqueado dá aquele up, automaticamente os outros vêm atrás. E o fato de um Nassim ter as próprias lojas ajuda muito. Por quê? Exemplo. E eu falo que é aquela frase, né? A palavra move, o exemplo arrasta. Então, quando você tem um exemplo na prática que está dando certo, você pode ter certeza que vem o pessoal atrás. Você tem que ser o exemplo da ponta, porque falar não adianta. Para ninguém, nós temos muito mais referência por exemplos do que pela fala de alguém. Você concorda comigo? Concordo. Então, a gente consegue inserir essa cultura através do exemplo do próprio dono estar atrás do balcão de uma loja, às vezes. Muito interessante isso, né? Você traz do exemplo arrasta, né? Assim, você vai lá e mostra, ao invés de ficar só falando. Porque teoria é muito lindo, papel é muito bonito. Gente, e outra coisa, não é fácil, não. Não é um sonho de consumo, nem o castelo de Cinderela. Vai ter trabalho, vai ter esforço. A gente falou, é um trabalho todo dia, né? Todo dia. Sabe por quê? Nós trabalhamos com pessoas. E nós precisamos entender de pessoas. E nós dependemos de pessoas para tudo gira. Então, se você não entende pessoas, não entende negócio, é um fato. Então, tudo que a gente traz das lojas modelos, a gente leva para os franqueados para eles replicar lá na frente. Mesmo quando são estados diferentes, que são culturas diferentes, porque o Brasil é vários países, né? Eu já viajei esse Brasil inteiro inserindo cultura empresarial. A gente percebe que a linguagem de cada lugar tem que ser do jeito, que a forma daquele candidato a franqueado com a sua equipe tem que ser tratada de outra forma, porque são várias culturas. Tudo, né? Até o jeito de vender é diferente. O jeito de vender é diferente. Sabe por quê? Eu costumo falar que o grande erro, às vezes, de grandes equipes e de grandes líderes, é porque eles tratam todo mundo igual. Você tem um perfil, ela tem outro, ele tem outro. Tem gente que é um perfil mais dominante, aquela pessoa você tem uma tratativa de uma forma, tem gente que não gosta, você tem a tratativa. Então, quando o nosso vendedor é treinado para entender o perfil comportamental do cliente e como ele lidar com cada um, fica mais fácil dele criar essa conexão com o cliente, falar a linguagem do cliente e trazer o cliente com fidelização. Acho que tem que ter uma escuta ativa também, né, Leda? Com o que tem lá na ponta do franqueado, né? O que ele está falando que é regional, que eu preciso ouvir. Exatamente.
Isso é muito importante. Não adianta você ter uma rede de franquias e querer que a mesma coisa de São Paulo seja no Ceará, e que seja na Bahia, e que seja no Mato Grosso, ou que seja em Palmas. Não tem como, são culturas diferentes, são linguajar diferentes. E vai desde coisas simples, né? Eu já vi casos aqui, o pessoal fala, não, eles querem impor um uniforme aqui que não funciona no lugar que é muito quente. Exatamente, exatamente. A minha estrutura tem que ter ar-condicionado. Tá, mas se a pessoa estiver no sul do país, ela não precisa. Porque lá, pessoal, já é gelado. Já morei no sul do país. É gelado. Então, se a gente conseguir entender que a cultura daquele lugar é diferente, trabalhar pessoas além do negócio, com certeza o crescimento é maior. Eu falo que pessoas é tudo. E hoje só não abre mais negócio porque a gente não tem qualidade de pessoas para o negócio. A estratégia anda por meio das pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Ela só sai do papel se tiver um ser humaninho carregando ali. Exatamente. Hoje nós estamos na época da IA. Vamos aí. A IA é para tudo hoje, mas se não tiver uma pessoa por trás, ela não vai funcionar. Então não adianta. Eu falo que quem não sabe lidar com pessoas, não tenha uma franquia onde vai atender pessoas. Porque você precisa, né, do vendedor muito bem engajado. Precisa. Ô, Leda, me conta uma coisa. Você disse que não quer vender franquia de qualquer forma, né? Sim. Como é que... Porque eu entendo que muitas franqueadoras têm esse dilema, né? Assim, metas agressivas de expansão. Ao mesmo tempo, de um outro lado, você precisa trazer o franqueado qualificado. Sim, saudável. Com perfil, com capital, comungando dos mesmos valores. Sim. Como é que concilia isso? Você que é especialista em expansão, né? Sim, o que acontece? Hoje, eu falo que a gente tem que conhecer muito bem a persona. Eu uso algumas técnicas por vários aprendizados e eu falo que qualquer pessoa que atua com expansão, com investidor ou mesmo vendedor de ponta, volta a falar, ele tem que ter conhecimento de pessoas. Eu tenho técnicas, porque eu sou especialista nisso, mas nem todo mundo tem. Então, eu falo, hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem N lugares que você vai lá, perfil de pessoa. Mas como que a gente concilia isso? Óbvio que o financeiro é importante. A pessoa que não é saudável financeiramente, ela vai atrapalhar. Ele vai ter dificuldade. Ela vai ter dificuldade. Precisa investir em estoque, em gente, em marketing. Principalmente produto. Produto você tem que ter no estoque. Então, o seu estoque tem que estar ali. O seu dinheiro, o seu investimento, normalmente ele está no seu estoque. E o seu estoque hoje, ele está 100 mil. Nesse negócio, principalmente, né? Porque não tem como. Ele pode te trocar pelo vizinho do lado, né? Rápido, se você não tem o produto disponível. Se você não tem o produto disponível. Então, o estoque é um grande investimento, né? E óbvio que um estoque bem estudado, nós fazemos uma análise para saber o que sai mais na região, como que sai mais. Então, o financeiro é importante, mas não é só o financeiro, porque também aquele investidor ou aquele nosso parceiro que só pensa no financeiro, ele vai esbarrar lá na frente, talvez, com os valores. Então, a gente primeiro também quer saber se a pessoa tem os mesmos valores da Pintamundi, enxerga o mercado como nós enxergamos. Porque existe muita gente que fala assim, vou comprar um negócio. Compra um negócio, como já aconteceu, coloca qualquer pessoa no negócio, não vai no seu próprio negócio, não entende do seu próprio negócio, não faz os treinamentos e aí o negócio quebra. É a franquia que é ruim? Não. Será que não fui eu que não cuidei? Então, primeiro, financeiro. Segundo, valores. E é óbvio também que a gente vê muito perfil. Nós estamos no mercado de construção civil. Não imagina uma pessoa que gosta de pet, mas ela quer comprar uma franquia que ela achou legal. Vai dar certo? Não vai. Ela gosta de pet. Então, eu vou sugerir, como diretora de expansão, a levá-la para conhecer o mercado de pet. Se conecte com ela, né? Isso. Então, a gente vê, normalmente, perfil, a gente tem muito perfil da construção civil, e o nosso público final, normalmente, também é um pessoal da construção, é o pessoal que pinta, que a gente lidar muito com esse público, arquitetos. Então, a gente vê também se quem vai cuidar da franquia, primeiro que o franqueado tem que estar full time. Ele tem que ir no negócio dele pelo menos uma vez por dia. Não que ele tenha que estar lá trabalhando. Ele tem que ir. Tem que ter presença. Ele tem que ter presença. Porque se ele não tiver uma liderança ativa, não vai acontecer, né? Então, a gente une o financeiro, mas a gente tem que saber se os valores dele estão conectados com o nosso. Se o cara só quer fazer o investimento, banco. Com banco você faz o investimento. Interessante ter essa clareza, né? Porque no negócio da Pintamundi é necessário ter um operador. É necessário ter. Ele não precisa ficar com a barriga no balcão o tempo todo. Mas
Sim. A fórmula de sucesso É ter um operador. Porque o vendedor, o nosso parceiro, o vendedor, o nosso consultor, ele está ali pelo trabalho. Alguns amam a marca, mas tem muitos que estão ali pelo trabalho, e está certo, é o trabalho dele. Esse operador ou esse franqueado, ou quem vai cuidar, tem que amar o negócio, tem que sentir na veia o negócio, os olhos têm que brilhar. É igual eu falo, você pinta antes de nascer. O único mercado que você já consome antes de nascer, além tintura, porque o bebê vai nascer, você vai pintar o quarto do bebê. Então, antes de nascer, você já está escolhendo uma cor para pintar. E todo mundo pinta. Não é um mercado que não para. Então, o nosso empreendedor, ele tem que entender isso. Se ele quiser um negócio só por querer, não vai adiantar. Ele pode ter o financeiro, mas ele não tem a ver com o negócio. Não vai adiantar. E muitas marcas só querem a quantidade. Nós queremos qualidade. Muito bom. Pensando um pouco do lado do franqueado, né? Sim. Precisa fechar a conta para ele, né? Sim, precisa fechar a conta. E a gente está vendo um varejo super competitivo. Sim. Né? Verdade. Mundo afora, né? Mundo afora, geral. Ainda mais hoje em dia, né? O que vocês implementaram já ou estão implementando de mecanismo de governança para ajudar o franqueado nesse processo? Olha, hoje o nosso franqueado, ele, além dele ter o total suporte da franqueadora, além dele ter o total suporte da estratégia de marketing também, nós estamos investindo cada vez mais em tecnologia. Porque hoje é tecnologia. Hoje o franqueado, ele consegue pelo celular, sem precisar ligar, sem precisar falar, sem precisar estar na loja, ele já consegue acompanhar a sua loja, ele já consegue autorizar valores ou não. Há 2 semanas atrás mesmo, o Nassim e a esposa estavam em Milão, em viagem de descanso, e precisavam de várias autorizações nas lojas dele que quem estava lá não podia autorizar. Ninguém imagina 10 lojas te ligando, me autoriza. Não. Hoje a gente tem a tecnologia que dá total suporte ao franqueado. E também estamos investindo em IA. E hoje não tem como. O que vocês estão fazendo em IA? Nós hoje estamos buscando, né, parceria, já estamos testando algumas IAs, porque quando a gente fala de várias lojas, normalmente se concentra, né, os pedidos via internet. Hoje poucas pessoas saem de casa para comprar. Depois da pandemia, o pessoal aprendeu a comprar. Tinta normalmente é muito, assim, se você for olhar no geral, o que vende pela internet é mínimo, porque é produto inflamável. Então, você tem que pôr numa caixa, o peso é muito grande, não compensa para o consumidor final, porque vai sair mais caro por causa do valor do frete. O frete, né? Porque é pesado, né? É pesado, é muito pesado. E uma caixa para aquilo não amassar. E para quem está vendendo também, se ele for pagar o frete, menos ainda. Aí que não compensa. Então, o que acontece? Nós estamos investindo em plataformas de IA que dá uma resposta rápida ao nosso cliente final. A partir do momento que ele dá aquela resposta rápida ao cliente final, ele já está interligado com todas as lojas. Então, o cliente é dessa região. Ele quer uma tinta X. O IA já vai atendê-lo, já vai direcionar a loja mais próxima. Ali, uma certa parte, a IA nos ajuda, aí depois passa para o humano, porque sem o humano também não adianta. Uhum. Então, a gente está hoje... Até porque, né, Leda, o relacionamento vai fazer esse cliente... Fidelizar. Se você atende o profissional, exatamente, ele não faz uma obra, ele faz várias pinturas. Faz várias pinturas. Eu falo que o vendedor de tinta, ele não é vendedor, ele transforma vidas. Como assim? Fala a verdade, quando a gente pinta uma casa novinha, tudo lindo, a energia muda. Você coloca uma cor numa parede, né? Nossa, você chega e fala, minha sala tá linda, que coisa maravilhosa. Então, a pessoa transforma o ambiente, ela transforma a energia. Eu falo que terapeuta escuta. O vendedor de tinta, ele escuta, colore e enche a pessoa de energia. Olha que legal. É verdade. E eu imagino que a loja em si tenha muito menos público do que já teve, né? Pré-pandemia. Sim. Hoje, Agora você disse para mim no bastidor, falou, não, a gente está crescendo em vendas. Sim, mas o que acontece? Hoje o cliente de balcão, ele não é tanto. Mas nós vendemos B2B para construtora, para hospital, para escola, a gente tem esse mercado, a gente dá ao nosso franqueado a oportunidade de vender para esse mercado, mesmo assim ele tendo uma margem alta, porque ele tem atuação direto da fábrica, então isso é uma grande... Por que faz sentido ter loja, Leda? Acho que é interessante a gente tratar disso, porque é o seguinte,
alguém pode estar nos ouvindo imaginando assim, olha, a venda ocorre fora da loja, via central, com inteligência artificial, não preciso ter loja. Vou te falar. Mas é ao contrário, né? Ao Eu queria que você explicasse a visão da Pintamundi. Sim. Primeiro, pelo relacionamento humano que é necessário. Quando se trata de pintar uma casa, você há de ouvir comigo que a gente está mudando uma energia ali. Porque ou a gente pinta por necessidade, porque está feio, porque está mofado, porque meus parentes vão chegar, porque eu quero renovar, por algum motivo. E isso se chama conexão. Então, uma pessoa que vai comprar uma tinta, ela vai comprar na internet, vai comprar uma tinta branca, porque é o que ela sabe. Uhum. Mas hoje as pessoas querem cores especiais. Eu tenho uma filha, eu quero pintar o quarto da minha filha da cor X. Então, eu tenho que ir na loja, sentir aquela cor, ver a cor de perto. Porque o que está na tela do computador é totalmente diferente do que vai para sua parede. Você concorda comigo? Concordo. E aí, eu vejo no computador um verde maravilhoso, quando vai para minha parede está meio azulado. Eu tenho que entender de que lado o sol bate, se a minha casa atrás ela é mais escura, se ela é mais clara, como que gira o sol da manhã e da tarde. Isso é o consultor que faz. Isso é só o consultor que faz. Ninguém vai te dar essa consultoria. Você não tem condição de, pela internet, entender isso, porque a paleta de cores na internet, ela tem uma tela, ela tem um brilho. A inteligência artificial vai falar assim, azul, olha, eu tenho esse monte de azul. Não tem como, o consultor vai sentir a necessidade daquela pessoa. E o porquê que ela está pintando. É porque ela comprou uma casa nova? É porque eu acabei de casar? É porque está nascendo um filho? Então, essa conexão humana ela é necessária no ramo de tintas. Por isso, a necessidade de uma loja. Tem público para os dois lados, né? Porque eu imagino que o arquiteto, o pintor, o engenheiro, ele possa comprar no WhatsApp. Falar, ó, me manda um tanto dessa tinta aqui, porque eu já conheço. Sim, exatamente. É um público. É um público. Aquele que só pede. Mas tem o público que ele precisa. Quer ir lá e testar, precisa da loja, precisa do consultor. Ele precisa da loja, ele precisa do consultor, ele precisa entender... Imagina que tristeza. Você pode vender uma alegria ou uma tristeza. Imagina eu querer a minha cor laranjada, isso aconteceu comigo. Eu comprei uma tinta pela internet para fazer um teste, porque eu mudei para São Paulo há pouco tempo. Então, a história é real. Isso aconteceu comigo e eu vi a necessidade da consultoria. E eu achei a cor linda na internet. Era um laranja, que eu sou apaixonada com laranja, que é a cor da alegria. Falei, vou colocar na minha janela. A IA fez uma decoração maravilhosa. Eu falei, o laranja da IA era o laranja da tinta. Comprei a tinta. Quando eu coloquei na janela, não tinha nada. Eu comecei a chorar. Ou seja, uma experiência que seria boa se transformou em experiência totalmente negativa. Número 1. Comecei a chorar porque achei o meu quarto... Isso que você é do segmento. Eu sou do segmento. O meu quarto ficou horroroso. Comecei a pensar em 1000 formas de eu mudar aquilo. Não consegui olhar para o meu quarto, que é o meu ambiente de descanso. E joguei a tinta no lixo e falei, nunca mais eu compro essa marca na minha vida. Agora, se eu tivesse tido uma consultoria, Leda, essa cor vai ficar assim, porque a sua janela é de tal material... Você vai ter que usar tal pincel. Você vê que cai na marca, né? Assim. Exatamente. Falou, é a marca responsável, mas eventualmente um bom vendedor pode não ser a marca. Exatamente, pode não ser a marca, pode ser o erro do pincel, pode ser o material com aquela cor, ou onde o sol bate na minha janela. E aí é um vendedor treinado, né? Que eu acho que tem muito a ver com o papel da franqueadora, né? De qualificar o vendedor. O time na ponta para ele fazer uma experiência excepcional para o cliente. Exatamente. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você vai pintar a sua casa. Aí você chega e liga para lá e fala, eu quero uma tinta azul, amarela, vermelha para mim pintar. Ok, sabe por que o nosso vendedor é treinado? Ele vai te entregar essa tinta. Ele vai chegar lá com 2 galãozinhos para você. Ele vai entrar e falar, qual ambiente a senhora vai pintar? É aqui, meu quarto. Aí ele vai pôr o galãozinho, olhar o quarto, falar, olha, o sol da senhora bate assim. A senhora sabia que essa cor vai refletir mais aqui? Olha, tem um prego na parede, a senhora não falou. No lugar daquele prédio, a senhora vai precisar de um baldinho de massa corrida. Olha, para essa aresta, vai precisar que a pá faça assim. Então, a senhora precisa dessa pá também. Então, ele faz uma consultoria para que a experiência do cliente seja positiva. E não igual a minha, começou a chorar por causa da laranja, que não era o laranja que eu queria. Leda, o mercado... é pujante. Está super competitivo e os consumidores mais jovens têm outra forma de comprar em relação à minha geração, a nossa geração. Sim, a nossa geração, os cabelos brancos. E
é um super desafio para marketing, né? Para você se comunicar com essa turma, né? Sim. Como é que é a visão da Pintamundi em relação a estratégias de marketing para fazer o negócio próspero ali, né? Para fomentar a venda? Como eu falei, hoje nós temos uma grande diretora de marketing, que é a Carol Saraiva. Volto a falar que eu me impressiono com o trabalho dela, cada vez melhor. Então, ela faz todo esse estudo. Quando eu tenho uma loja em um certo ponto, a gente tem um sistema que estuda o público deste lugar. Se é um público mais jovem, se é um público mais maduro, se é um público mais infantil. E aí ela cria campanhas de uma linguagem direta para esse público, para que ele possa entender, porque a forma de compra dele é diferente. O comportamento do consumidor final mudou totalmente depois da pandemia, mas totalmente. Tem muito influencer da construção civil, muito. Micro-influencer, né? Sim, sim. Só pega o celular, tá no Facebook, tá no Instagram. Tá Na tinta também tem os influencers. Nós temos influencers aí como o Iorra, da Cher Willis, o Guibá, que são parceiros nossos. Então, além de falar a linguagem deles, a gente aprende com eles também, porque é a linguagem deles que vai influenciar esse público, né? E o jovem também precisa de uma linguagem diferente. Até isso a gente ajuda o franqueado. A gente estuda aquela localização, qual é o público daquela localização e olha que legal, qual o perfil de vendedor para aquela localização. Olha que legal. Isso é muito legal. Existe localização que o vendedor tem que ser homem, existe localização que tem que ser mulher, existe localização que tem que ser da classe LGBT, não importa. É porque a gente quer que a ponta converse com a ponta na mesma linguagem. Então, o nosso departamento de marketing faz todo um trabalho direcionado para a linguagem do local. Só para a gente ter uma ideia, Leda, quantas pessoas na franqueadora hoje? Na franqueadora... Olha, a nossa franqueadora deve estar em torno de uma equipe de 50 pessoas. Caramba, você vê que é muita gente, né? É muita gente. É o financeiro cuidando, é o price cuidando, é o outro cuidando de lidar com a fábrica e querer desconto, é o marketing cuidando de como vai fazer aquela campanha, é o consultor cuidando da auditoria do sistema, é o outro na rua treinando os vendedores, indo na loja. Então, a gente tem uma equipe de suporte muito forte. Tem um time aí preparado para o crescimento já. E eu vou te falar, viu? Não é por nada, não. Eu já trabalhei em N franqueadoras. A equipe Pintamundi, só executivo sensacional. Isso eu posso. Que legal, inclusive hein? eu. Tô percebendo aqui, ó, tô ficando apaixonado aqui pela marca também. Que coisa boa. O que vem pelos próximos anos aí? Se você projetar 5, 10 anos, como é que vai ser a Pintamundi? Muito boa pergunta. Olha, eu vou falar de sonho, elucubrações, vou falar da realidade, né? Porque quem dera, queria ter umas 500 franquias daqui a 5 anos, mas não é o caso. Como a gente quer ser a melhor, a gente quer ter profissionais qualificados, a gente acredita que em 2 anos a gente quer no mínimo 150 lojas qualificadas, porque se for em número eu quero 500, mas no mínimo 150. Nós estamos com 60, dobrar. Então, nos 5 anos, aí umas 300 unidades, né? Você acha que tá legal. 305 anos, pura qualidade. Por qualidade. Agora, se fosse por quantidade, precisa ser 500, mas a gente prefere a qualidade, porque um franqueado saudável, os outros franqueados são saudáveis. E a gente quer o franqueado que abre uma, outra. Nós já temos multifranqueados na rede. Você já tem multifranqueados? Já temos. Que, primeiro, este ano, nós tivemos 100% de pessoas que renovaram o contrato, porque nós somos franquia agora que completamos 5 anos. Todos renovaram os contratos, sem exceção. Então, foi 100%. Isso mostra que é sucesso, né? E o franqueado saudável atrai o franqueado saudável. E mais de 3 franqueados já têm a segunda, terceira loja. Eu acho que o melhor indicador de qualidade de uma franquia é esse. Franqueado querendo abrir unidades. Pronto. Se você quer abrir mais, é porque deu certo. E nós já temos, em tão pouco tempo, multifranqueados na rede já querendo abrir mais. Isso é muito bom. Isso mostra o quanto a franquia é saudável. Não é castelo de Cinderela. Tem que ter trabalho e esforço, óbvio. Lógico, como tudo na vida, né, Leda? Nossa, tudo. Até o relacionamento, o casamento não é Cinderela. Tem que ter esforço. E acho que o casamento é uma boa analogia com franquias, né? É um casamento. A gente namora, é o Tinder. Primeiro dá um match aqui na feira, né? Eu falo que aqui na feira é o Tinder das franquias. A gente dá um match, né? Depois a gente começa a namorar. Se der casamento... Vai pesquisar a família, né? Vai pesquisar a família, onde é que mora, o que que faz, a honestidade.
a saúde mental, financeira e física, porque tem que ter, óbvio, para Lógico. tudo, né? E aí vem o casamento. Agora, se vai renovar o casamento só depois da convivência. Renovar os votos é outro passo. Já é outro passo. Mas todos renovaram. Então a convivência, por enquanto, tá boa. Bom, queria agradecer demais, Leda, o nosso papo aqui. Ok. Papo rápido, mas muito produtivo. Acho que o público percebeu aqui, né, a qualidade da marca Pintamundi. Muito obrigado por estar conosco aqui, né? Eu também quero agradecer ao público, agradecer a Bittencourt e vou deixar um recado. Vai pintar, Pintamundi, a melhor franquia do Brasil e que cresce mais rápido. Vem com a gente. Isso aí. E nos vemos no próximo Bittencourt Cast. Venha conosco. Um abraço. Tchau, tchau.